Aí agora vamos falar aqui sobre os outros grupos, falar rapidamente, porque a gente quer é palpitar, é saber quem vai passar. 4 seleções, só passam 2. Quer começar com esse grupo aí, Matheus? Realmente, você me colocou com o grupo mais animado da Copa do Mundo, né. Principal grupo da Copa do Mundo, com as melhores seleções, mas assim, eu acho que é um grupo que tinha tudo aí para ter uma disputa. Eu indicaria uma disputa entre Senegal e Holanda, né, mas aí com a ausência de Mané, né, inclusive só um parênteses aqui, a gente teve a infelicidade de ter os 2 melhores jogadores do mundo dessa temporada ausentes da Copa, né, Benzema e Mané. De fora por conta de lesões. Então, assim, nesse grupo aí eu via uma condição muito grande do Senegal fazer frente à Holanda ali, brigar pela primeira colocação do grupo. Eu acho que realmente agora com a ausência de Mané, a Holanda vai ser a primeira colocada. A Holanda aqui não tem, assim, grandes nomes individualmente falando, mas é um time que tem um conjunto muito forte, né. E eu acho que a Holanda vem forte aí pela primeira colocação, o Senegal avança em segundo também, sem muitos sustos, e a gente vai ver aí quem é que vai ficar com a lanterna do grupo, né, Equador ou Catar, mas eu já adianto que acho que a Holanda vai ser a primeira, o Senegal o segundo. E aí eu colocaria o Equador em terceiro, tem muita convicção, Equador em terceiro e Catar em último, lembrando que o Catar tem um fator casa, o Catar tem um fator casa, e o Equador não tem o fator altitude, que ajudou muito na eliminatória. O Equador jogou muito bem em casa nas eliminatórias, né, foi um time que sempre esteve ali no grupo dos 4 primeiros colocados, mas você vê que tinha uma disparidade, né. O Equador em casa, o Equador fora, tinha aquela disparidade, na Copa ele não vai ter essa altitude, mas tem bons jogadores. O Ener Valencia é o grande destaque, não vinha bem na seleção, não vem bem na seleção, mas vem metendo seus golzinhos lá no Fenerbahçe da Turquia. E tem um time muito jovem ainda ali, com alguns bons valores. Bora ver se esses caras conseguem, né, lidar com a pressão de uma Copa do Mundo. O Catar que vem se preparando, fazendo uma espécie de pré-temporada, né? Parecendo um clube de futebol, o Catar. Talvez chegue mais preparado que o Equador, a gente não sabe. Mas qualidade por qualidade, eu acho que o Equador ficaria com a terceira colocação do grupo e o Catar ficar na última colocação. Bom, eu vou logo dar os meus palpites aqui, depois Rafa fala os dele. Seguinte, eu acho que haveria uma briga aí pela primeira colocação, apesar de achar a Holanda favorita, com Mané ou sem Mané, mas agora fica ainda mais. E essa segunda colocação ela fica um pouco mais equilibrada. Ainda aposto na individualidade de Senegal, que tem outros bons jogadores, né? Mesmo perdendo o craque do seu time, aí a gente lamentar mesmo o cara como está fora da Copa. Quem perde é a Copa, quem perde é o mas ainda acho que Senegal passa em segundo, mas não vai ser fácil não com esse time do Equador. Começou muito bem nas eliminatórias, disparando ali, depois caiu um pouquinho de fase, quase perde a vaga, mas ainda assim se classificou e deve ficar apenas na terceira colocação, mas é um time muito bem ajustado também, tem bons nomes, tem o Caicedo, sempre tem um Valência, um Caicedo, mas realmente tem um Caicedo ali que joga no Brighton, tem o Estupinian também, bom lateral esquerdo, tem o Ener Valencia, né, que é um centroavante ali que já não vem em grande fase, joga no Fenerbahçe ali da Turquia, né, time de Jorge Jesus, mas ainda aposto na individualidade do Senegal, que tem bons nomes, tem ali, tem o Mendy, que é um goleiro, tem o Gueye, enfim, tem muitos bons jogadores ali, mesmo que o Mané deve e torço para que crave essa segunda colocação. E você, Rafa? Bom, acredito que a Holanda vai passar fácil, ainda mais sem Mané, que poderia complicar ali pra primeira colocação. E tem que ver como o elenco vai receber, né, vai entrar na Copa depois do corte de Mané, né. Porque tem os 2 lados da moeda. Eles podem sentir e podem também se fechar ali: "Não, vamos jogar aqui por Mané e voar". Mas eu vou usar no palpite. Para mim, passa Holanda em primeiro e Equador em segundo. Vai surpreender no grupo, mas vai ser ponto a ponto ali com o Senegal. Tá aí então, para mim e para Matheus,
Holanda e Senegal, para Rafa, Holanda e Equador. Ao final da fase de grupos, faremos uma live, né, lembrando quem acertou, quem errou, e também já palpitando os classificados das oitavas para as quartas, né, enfim, isso lá na frente. Mas agora grupo B, eu começo com o Rafa, então. Esse grupo B que talvez no futebol deixe a desejar, mas para quem gosta de geopolítica, muito bom. É um grupo com muita história, né? E a Inglaterra, mesmo vindo mal nessa reta final do ciclo, eu acho que ainda consegue passar em primeiro, porque tem muitos jogadores bons ali. O coletivo não é tão bom, mas as individualidades são boas, né? Eu acho que passa em primeiro. E em segundo, eu acredito que o Irã vai surpreender. Que eu acho que não é muito uma surpresa, porque o país de Gales veio meio que aos trancos e barrancos. Tem Gareth Bale, né? Que pode ter um vislumbre do jogador que já foi e decidir. E os Estados Unidos tem uma boa geração, mas ainda não tem um bom time. Isso é mais uma preparação para a Copa de 26, que será lá, né, nos Estados Unidos. Eu acho que ainda não estão prontos para essa Copa. Eu, eu acho que passa a Inglaterra em primeiro e o Irã em segundo. Ô, Matheus, eu tô com o Rafa nessa, tá? Eu acho que é primeiro Inglaterra, segundo Irã também, já falo logo os meus palpites aqui. É um time muito arrumado, que perdeu seu treinador, aí caiu mais de produção. Depois o treinador volta, eu não lembro o nome, é o Queiroz, eu acho, né? Português, Carlos Queiroz, se não me falha a memória. Mas é um time muito bem fechadinho, deu trabalho já em 2018, quase se classifica, e eu aposto neles, justamente por isso que o Rafael falou. O País de Gales tem alguns nomes até mais conhecidos, né, que jogam nas principais ligas, mas tem um Gareth Bale que sempre joga muito bem, vestindo a camisa da seleção, mas que chega mais uma vez desacreditado, vindo de lesões. E os Estados Unidos também, que tem esse projeto para 2026, vai sediar a Copa, junto com o México e Canadá, mas eu vou também na zebra, eu vou apostar no bom time do Irã. E você, Matheus? Vocês me pegaram agora, viu? Acho que, assim, de antemão, eu já digo que é o grupo que menos me empolga nessa Copa do Mundo, né? Realmente o Irã tem um bom time, apesar de não ter tradição no futebol mundial, né? A gente tem um Taremi ali, o atacante do Porto, de 30 anos, que é o grande destaque do time. A gente tem uma Inglaterra que depois da Euro, depois de ter perdido a final da Euro para a Itália, dentro de casa, pela primeira vez chegou na final da Euro, de Euro, veio meio que cambaleando, o Southgate tendo algumas escolhas ali meio contestáveis, a imprensa não vive uma lua de mel com ele, né? Os principais jogadores também que a gente achou que fosse estourar, né? Nessa Copa de 2022 ainda não estouraram, mas ainda assim eu acho que a Inglaterra passa em primeiro e a gente tem uma briga muito forte aí pela segunda colocação. Apesar do que vocês falaram, que realmente o Irã do Carlos Queiroz é um time bem arrumado, né? Joga direitinho, como a gente costuma dizer, mas eu ainda acho que os Estados Unidos passam. Embora tenham feito ali as eliminatórias da CONCACAF, uma coisa meio claudicante, né? Junto com o México foram decepcionantes, deixaram o Canadá ser o grande destaque ali, mas eu acho que os Estados Unidos vão conseguir ainda se classificar em segundo por conta das individualidades, né? Embora elas não tenham se traduzido em bom futebol ainda, nem nas eliminatórias, nem nos amistosos, mas aí a gente tem ali o Serginho Deste, tem o Pulisic, tem outros jogadores que podem fazer diferença, tem o Weah que joga lá no futebol francês. Eu acho que esse time jovem dos Estados Unidos aí pode de repente desencantar. E lembrando que a Copa do Mundo é um torneio curto de 7 jogos, né? Eles podem se ajustar, apesar de achar que os Estados Unidos é um time mais promissor lá para a Copa de 2026, lembrando que os Estados Unidos vai sediar a próxima Copa do Mundo. Mas eu acho que eu colocaria aí Inglaterra e Estados Unidos no grupo. Colocaria Irã em terceiro e País de Gales em último. País de Gales que depende muito de Gareth Bale, que nos times não joga nada, né? No Real Madrid e nem lá nos Estados Unidos está jogando bem, mas parece que no País de Gales ele tem uma motivação extra que a gente não sabe de onde é que vem. Eu acho que vai ser Inglaterra e Estados Unidos. Aí tá, então, Inglaterra e Estados Unidos no grupo B, pro Matheus. E é verdade, né? Inclusive, agora vamos falar do grupo C. Não vamos tentar entrar muito em questão de favor de candidato ao título.
que a gente vai falar daqui a pouquinho de cada um. Mas é um grupo muito fácil para a Argentina. O time do México já não é mais o mesmo, né, das outras edições de Copa do Mundo, que chegava ali, deu inclusive trabalho para o Brasil em dado momento ali em 2018, né? Mas 2014 também na fase de grupo. Mas não é mais o mesmo time. O time da Polônia é ruim. O time da Polônia é ruim. É porque tem Lewandowski, mas é muito ruim. E a Arábia Saudita, que o que fez assim de que se lembre muito em Copas foi tomar 3 gols do Klose e a Copa do Mundo com um artilheiro Klose e não ser Ronaldo Fenômeno, maiores pistas do futebol mundial. Então, graças à nossa querida Arábia, então a Argentina passa em primeiro sem tomar sustos e esse segundo lugar é difícil porque é equilibrado para mim por baixo. Aí você tem um cara como o Lewandowski na Polônia, e o México que não foi tão bem nas suas eliminatórias também. Pô, é difícil. Eu vou apostar no faro de gol da Polônia dessa vez. Argentina em primeiro, Polônia em segundo. E você, Matheus? Eu concordo muito com você, mas deixa eu ler aqui antes nos comentários aqui. Douglas Anjos falando muito aqui que acho que a Argentina e Polônia vão passar. Eu concordo com o Cissé, nosso amigo Cissé. Matheus Souza aqui falando que o Vitória é colossal e falando algumas coisas que eu não estou entendendo aqui. Um grande abraço para Matheus Souza, o Bola, como ele mesmo se chama. Estão falando aqui também que. Estou perguntando o que a gente acha da estreia de domingo. Depois a gente vai falar aqui da estreia. Mas voltando aqui, né, para o grupo, eu acho realmente que a Argentina vai levar muito fácil esse grupo. Vai sair na primeira colocação. E aí a gente tem que ver, né? Como é que vai ser esses jogos entre México, Polônia e Arábia Saudita. A Arábia vai entrar sempre ali na defesa para perder de 1-0. Eu acho que vai perder todos os jogos de 1-0 a Arábia Saudita. E aí, por conta dessas eliminatórias, desse retrospecto do México, né? Tata Martino, muito questionado lá no México. Eu acho que ele vive muito o que viveu o Dunga aqui, né? No Brasil, em 2010. E eu acho que o México vai quebrar essa escrita de sempre passar de fase desde 94. Vai ficar pelo caminho e a Polônia vai passar. Lembrando que Brasil e México são os times que há mais tempo vêm passando de fase. Brasil desde 70 e o México desde 94. Nem Alemanha, nem Argentina, nem França, nem Espanha, nem Portugal, nem Uruguai, nenhum desses aí. Todo mundo aí em algum momento caiu na primeira fase, mas o México vem passando sempre dando trabalho e caindo sempre nas oitavas, né? Coitado do México, sempre cai, sempre acaba caindo nas oitavas, mas dessa vez aí vai ficar pelo caminho, eu acredito. Tem essa questão do México, que Matheus bem lembrou aí, o que eu tinha falado também, chato, historicamente, Copas do Mundo, chega, disputa, se classifica, mas para mim e para Matheus aqui deverá ficar no caminho. E para você, Rafa? A Argentina vai passar fácil. É papo para Messi se isolar na artilharia, viu? Se o time encaixar nessa primeira fase e ele conseguir fazer muitos gols, porque realmente o nível não é alto em comparação com a Argentina. E nessa segunda colocação vai ser difícil. A Arábia Saudita pode sim tirar ponto de um dos dois candidatos a passar em segundo ali, principalmente por ser da região, já está acostumada ao forte calor. Mas eu acho que o México vai passar em segundo, principalmente porque o melhor goleiro das Copas é mexicano. Então, Ochoa vai sim parar Lewandowski e o México vai passar em segundo. Aí, Rafael, então, apostando no México ao lado da Argentina nesse C. E agora falar do grupo D, de novo, vou lembrar aqui aos amigos. Alguns comentários, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Tem tier list, você que está nos assistindo aí, espera um pouquinho, porque o tier list está bem legal, a gente vai falar especificamente de cada seleção, tá? Mas aqui, por enquanto, a gente só está palpitando quem passa em primeiro, quem passa em segundo. E eu já vou falar logo. Ó, Matheus,
A França, me ajude aí, perdeu Pogba, Kanté, Nkunku, o próprio Benzema, Benzema e falta um. Alguém lembra? Kimpembe, Kimpembe. E Kimpembe. Então, assim, é uma espinha dorsal de um time. Isso aí é fato. A França, campeã em 2018, não tinha Benzema. Foi campeã depois do Giroud assumir essa titularidade, mas é o melhor jogador do mundo. Um desfalque importantíssimo, assim como é Nkunku, assim como é Pogba e Kanté, e assim como é Kimpembe. E por outro lado, temos uma Dinamarca que vem jogando demais nesse ciclo. Para mim, não é nem surpresa mais. E eu vou apostar aqui, tá bom? Primeiro lugar é Dinamarca, segundo lugar é França, e nas oitavas de final a gente já tem uma Argentina e França aí, só para ficar gostosinho, mano. E tu aí, Matheus? Rapaz, eu vou com você nessa, viu? Depois dessa ausência de Benzema aí, a França tá muito combatida. Eu acho que até psicologicamente, e aí é fazendo, obviamente, um exercício aqui de mãe de Nara e Tana de Oxóssi, isso pode afetar psicologicamente o time da França, né? Você ter o melhor jogador do mundo como desfalque, não é pouca coisa, né? Eu acho que realmente a Dinamarca, que eliminou, acabou, não eliminou a França, foi a Suíça que eliminou, mas fez uma boa Eurocopa, né? Chegou na semifinal. Eu acho que a Dinamarca vai passar em primeiro. Vai ser a primeira surpresa da Copa. E a França passando em segundo. E aí a Austrália e Tunísia vão brigar para ver quem é que vai ficar na última colocação do grupo. Eu ainda aposto na Austrália como lanterna. Olha, a Dinamarca só não foi finalista da Euro porque foi roubada, tá? Só por isso. Vai, Rafa. Eu também acho que a Dinamarca vai passar em primeiro, que é um time muito bom agora com a volta do Eriksen, que infelizmente teve aquele problema na Eurocopa, mas felizmente recuperou sua saúde. Eu acho que passa em primeiro. E a França, eu vou cometer o crime. A França vai manter esse azar das últimas campeões caírem na primeira fase, porque tá complicado para a seleção francesa, mesmo o grupo sendo muito fraco, vai acontecer um desastre. A Tunísia vai passar Rapaz. em segundo. O diretor, esse corte aí vai ter que ir É, pro Instagram. Vai ter que ir pro Instagram pra já gente. separa o corte, bota o zoom na cara do Meliante. E aí o Edson se consagra e vai virar o craque neto do Dendê. Essa é a questão. Agora sim. Bem lembrou bem, Rafael lembrou bem, nosso amigo aqui Gustavo Santos também. Depois de Brasil em 2002, todas as outras campeãs mundiais foram campeãs no ano. Na edição seguinte, caíram na fase de. Eu apostaria numa França cair se ela tivesse aí um mais difícil. Eu acho que vai ser muito mais Austrália e Tunísia ali fraquíssimas do que o contrário, mas vale o palpite aí ousado. Inclusive tem um comentário aqui do Lucas Vilas, ele fala o seguinte: o que vocês falarem, vou pôr todo o meu 13º no bet, confio em vocês. Então aqui, ó, Lucas, nosso amigo Rafael aqui acabou de dizer que a França se classifica. Ou você sai milionário da Copa, ou o 13º foi só no cheirinho, tá bom? E agora grupo E, que para Matheus é o mais equilibrado, é o mais difícil. Tem Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Então comece com você, Matheus, por favor. Rapaz, esse grupo aí. Lembrando que eu acho que não tem nenhum grupo da morte nessa Copa, né? Nenhum grupo da morte, como foi lá em 2014, que a gente tinha 3 campeões mundiais: Itália, Uruguai e Inglaterra, que acabou passando a Costa Rica na liderança, né? Mas assim, eu acho que a gente tem liga aí entre Espanha e Alemanha. Eu acho que a Espanha, apesar de todas as loucuras de Luiz Henrique, eu acho que a Espanha ainda passa em primeiro colocado contra a Alemanha, que vem sempre meio claudicante aí mesmo.
mesmo tendo uma melhora ali com o Hansi Flick, eu acho que, se eu não me engano, depois eu vou checar isso, nos últimos 7 jogos a Alemanha ganhou só um. Então, assim, a Espanha, mesmo com as ausências de De Gea, Thiago Alcântara, Sérgio Ramos, ausências técnicas, né, que a gente até falou ontem aqui, quem não acompanhou pode rever o nosso vídeo da nossa live de ontem. Eu acho que a Espanha passa em primeiro lugar, com a presença de alguns jovens jogadores ali, né? E a Alemanha passa segundo. E aí, rapaz, o fiel da balança vai ser o Japão, que é um time sempre muito chato, apesar de não ter destaques individuais como em outras Copas, né? A gente tinha Nataka, meu Deus, Nakata, Nakamura, Honda, Kagawa. Nataka foi foda, velho. Mas aí o Japão sempre dá um trabalhozinho. E aí o fiel da balança vai ser o Japão. Ver quem é que vai aí conseguir aí empatar ou ganhar do Japão, vamos ver. E a Costa Rica, eu acho que tem uma das piores seleções da Copa, não conseguiu fazer uma renovação depois de 2014, embora tenha Keylor Navas, né? O melhor jogador da história da Costa Rica. Mas aí eu acho que vai ser a Costa Rica a lanterninha do grupo, correndo sérios riscos de fazer a pior campanha da Copa. Ô, Matheus, estão perguntando aqui se você gosta do japonês Nataka Tushia. Falaram aqui que você lembrou bem dele aí. Realmente, Já perguntaram aqui. não, Não realmente sou eu, não. não, a pessoa que perguntou realmente não deve saber muito de É, futebol, que esse... Mas não é, vou nossa, comentar mais não, vai não, vamos prosseguir, segue a live aí. é nossa galera aqui falando, tá? Realmente, Nossa, eu acho que essa pessoa, deixa eu ver quem foi que comentou aí, vou até dar uma olhadinha. Ela deve gostar daquele chinês que participou da Copa de 2002, o Come Ninguém, o grande chinês que participou da Copa de 2002, acho que ele deve sentir falta dos chineses aí. tá certo. Aí agora, para mais nomes de jogadores, por favor, Matheus Caldas 94. Fala lá com ele, tá bom? E aí, Rafa, grupo E. Vai ser complicado, principalmente por um quesito. O último jogo grupo, se vai ser Espanha e Japão. E dependendo do jogo Espanha e Alemanha, se a Alemanha ganhar, a Espanha vai pressionada. E isso pode causar uma surpresa aí. E se o Japão também ganhar da Costa Rica, para mim a Costa Rica perde as 3 partidas, né? E aí a Espanha ou classifica ou cai contra o Japão, vai ser meio que o jogo da Alemanha contra a Coreia do Sul na outra, né? Que foi ali o embate decisivo. Eu vou apostar no Japão. Vamos no Japão, Alemanha em primeiro e Japão em segundo. Rafael acordou hoje e falou: vou polemizar. Ah, eu vou polemizar. Hoje ele acordou e falou isso. Desta vez eu não concordo com ele, apesar que o time do Japão melhorou bastante. Antes eram só aqueles jogadores ali mais baixinhos, mais velozes, até de estatura eles aumentaram. É um time mais forte fisicamente, mais arrumado. O Brasil teve dificuldades no amistoso contra eles. Inclusive, perdi dinheiro nesse jogo aí. Obrigado, Brasil. É verdade. E aí, é um time realmente muito forte. E é bacana essa questão, esse projeto, né, que o Japão vem fazendo, de muita paciência, muito estudo, enfim, não é para agora também, é para 2040, enfim, até 2050 ser campeão, mas é um planejamento que eles têm de verdade, e a gente já vê o time melhorar. Mas dito isto, ainda aposto na Alemanha, que caiu na fase de grupos, né, em 2018, mas desta, para mim, passa em primeiro com o Hans Flick, mesmo não tendo ido tão bem ali na Nations League. E a Espanha, do Luiz Henrique, um time muito jovem, mas eu aposto também para a Espanha, com a Alemanha em primeiro. Tá bom? E Porra, velho, vamos já a. vieram aqui no meu privado, aqui no WhatsApp, eu até já perdi aqui a concentração, falar de Nakatushi aqui. Porra, essa foi foda, velho. Porque você pensou nesse jogador aí
Então, É um enfim. grande craque do Japão que penetra várias defesas ali na Ásia, né? Na região asiática, ali no continente asiático. Estão mandando a gente jogar logo aqui na Bet, viu? Estão mandando um recado aqui. A gente já aproveitar e ir jogando na Bet. Daqui a pouco, quando terminar a live, aí eu vou fazer todos os meus estudos. Vou botar um dinheirinho lá, que a começa. E aí, em dezembro, ou eu chego bem pro Réveillon, ou eu completamente sabendo que passarei em casa e sem muita coisa para fazer, porque essa Copa do Mundo aí vai vir, tá bom? Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Quer começar, o craque Neto aí do polêmico? Queria dizer para vocês que zero polêmica, eu vou cravar todas as seleções que irão passar de fase. E nessa, a primeira colocada será a Croácia, que essa seleção belga, não confio, eu não consigo confiar. E para mim vão passar em segundo. Não vão cair, mas vão passar em segundo. O Canadá e o Marrocos fazendo bons jogos contra essas seleções, eu acredito, mas perdendo. Então, Croácia em primeiro, com Bélgica em segundo, com show de Luka Modric contra a Bélgica. E aí, Matheus? Realmente, eu ia falar, discordo do craque, mas realmente as observações dele foram bem pertinentes. Assim, eu também não concordo muito com. Eu não concordo. Eu não confio muito na Bélgica. Sobretudo com essa defesa da Bélgica, que tem sempre os mesmos caras. Sempre tem Vertonghen e Alderweireld. Caras que jogam desde 1950 na Bélgica, né? E Lukaku ali passou uma boa parte da temporada machucado. Hazard é a quinta opção no ataque do Real Madrid, apesar de ir na seleção e jogar bem. Eu acho que dessa daí eu vou apostar também na surpresa, né? Mas vou apostar na Croácia, que todo mundo achava que depois da Copa de 2018 ia cair, descer a ladeira. Eu acho que a Croácia vai ser a primeira colocada desse grupo aí, a Bélgica em segundo. Ainda mais com Marrocos e Canadá, mais ainda Marrocos, acho que podem aí tirar pontos aí da Bélgica e da Croácia. Acho que o Canadá vai a passeio. Não por ser uma baba, né? Mas porque pegou um grupo bem boa, encardido para si mesmo, né? Então, eu colocaria Croácia, Bélgica, Marrocos e Canadá. Bom, tá aí a opinião dos amigos. Croácia em primeiro, Bélgica em segundo. Tem essa questão. Acho que são duas seleções mais envelhecidas, né? Com as suas melhores gerações. Eu acho que o auge da seleção belga, da geração belga, foi 2018, apesar de ter um cara ainda como o De Bruyne aí, voando e jogando demais, mas você já tem um Hazard que, assim como o Gareth Bale, quando veste a camisa da seleção, alguma coisa acontece ali que ele sempre joga. Mas ontem a Bélgica jogou um amistoso contra o Egito, tem até fotos aí do Hazard um pouquinho acima do peso para um jogador de futebol. Mas são duas seleções já um pouco mais envelhecidas, né? Tem a defesa da Bélgica, como vocês bem falaram aí, que já estão mais tempo, muito ativa, apesar de ter um cara como o Tielemans ali no meio que joga muita bola, mas eu tenho dificuldade, mas eu vou jogar na Croácia em primeiro também, apesar que também já está um pouquinho mais envelhecido, inclusive o Modric vai depender muito dele, porque a Bélgica, o Lukaku só joga na terceira rodada. Então, por conta disso, né, ele está machucado, provavelmente, né, o que tudo indica é que ele só vai jogar na terceira rodada. Então, por isso, eu vou apostar na Croácia como a campeã do grupo, porque esse jogo é na segunda rodada, eu não sei se o Lukaku vai jogar, talvez pode jogar ali mais que no, no fogo ali de enfrentar a seleção, a grande seleção adversária. Então eu vou de Croácia em primeiro e Bélgica em segundo. E agora chegamos no grupo G, que já falamos, né? Para Só quem não interromper aqui assistiu. rapidinho. Ah, Só interromper chega. porque eu fui lembrar do nosso querido amigo Elias, participou da nossa live ontem, que o Ante Budimir
É o A grande atacante Croácia, da Croácia. É, isso. a Croácia tem anti-Budimir. Para Ó, mim, já chega como a segunda seleção do meu coração por causa de anti-Budimir, que eu sou fã. Vou sempre comprar no FIFA anti-Budimir para ser o camisa 9 do meu time. Anti-Budimir. Obrigado, Elias, pela lembrança e por estar aqui acompanhando a gente, tá? Do grupo G já falamos, mas você que não assistiu, a gente vai falar rapidamente de novo. Para mim, passam o Brasil em primeiro e Sérvia em segundo. E aí, Rafa? Para mim também passa o Brasil ganhando as três, mesmo sendo jogos difíceis, e a Sérvia passando em segundo num jogo interessante contra a Suíça. E aí, Matheus? o Brasil passa com 7 pontos em primeiro colocado, a Sérvia em segundo. Eu não vou chutar as outras pontuações, porque aí já seria muita pretensão minha. É muita matemática para tu, né? Aí daqui a pouco vai botar cada um aí com 13 pontos, sendo que só faz até 9, aí deixa quieto. E, Matheus, antes da gente concluir ali no grupo H, que é bem bacana de pautar, o Léo Garrido fala aqui: convocaram o Everton Ribeiro e deixaram o Danielzinho de fora. É uma piada. Você concorda, Matheus? Faltou o Danielzinho aí no lugar do Everton Ribeiro? Realmente o pessoal do Armazém de Vilas deve concordar com isso, né? Eu acho que o pessoal lá deve estar muito injuriado com isso, mas aí eu não concordo. Tá bom aí. Agora chegamos no grupo H. Lembrando, deixa seu like, segue aqui com a gente, se inscreve no canal. É só a segunda live de que vamos fazer. E o grupo H que tem Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Deixa eu ver quem vai começar aqui. Começa aí, Matheus. Rapaz, é encardido também, viu? Não por conta de Gana, que é o pior desse grupo, mas assim, o Uruguai começou muito mal a eliminatória, né? Aqui na América do Sul. Depois que. Esqueci o nome do técnico, rapaz. Como é que eu esqueço o nome Tabares. do Tabárez saiu? O eterno Oscar Tabárez saiu. Deu uma melhorada muito grande, né? Ali na reta final, faltando 5 partidas, 4 partidas, não vou lembrar agora. E assim, a gente não tem muita margem para saber até onde o Uruguai pode chegar. Tem bons jogadores. Infelizmente, na zaga ali, o Araújo do Barcelona chegou ali machucado, a gente não sabe se ele vai conseguir jogar. Mas mesmo assim, mesmo com os problemas que Portugal vive, com o técnico sendo, né, o mais, eu acho que é o mais criticado da Copa do Mundo, de todos os técnicos, Fernando Santos. É o mais criticado dentro do país, é muito questionado. Mas acho que Portugal passa também com os problemas de Cristiano Ronaldo, né? Depois daquela entrevista bombástica, saiu soltando os cachorros para todo mundo. Mas ainda assim, eu acho que Portugal passa em primeiro, vou dar esse voto de confiança para Portugal. Uruguai em segundo, Coreia do Sul em terceiro, Gana ostentando ali a última colocação, a gloriosa lanterna do grupo. Bom, é um grupo que eu estou curioso também por essa questão, por a gente não saber como vão chegar os times, né? Você tem um Portugal que talvez tenha aí uma melhor geração da sua história, ao lado da campeã não, da que chegou perto ali de ser campeã em 66, que tinha Eusébio. Tinha também um time muito forte em 2006, quando ficou entre as quatro. Mas o time não é bom, né? É bom individualmente, mas não é bom no time. E aí tem o Cristiano Ronaldo, que realmente não faz uma grande temporada, e a gente tem que esperar para ver se ele vai ser decisivo, se ele vai ajudar ou se ele vai acabar prejudicando. Então, é um grupo que tem muitos porquês e muitos sims. A Gana é o que eu falei, se classificou como time e depois foram fazendo um catadão ali. Tem o Lamptey, tem o Iñaki Williams, tem outros jogadores mais conhecidos que foram se naturalizando. Na hora que Rafael cai aqui, por favor, volte logo, meu querido. E aí foram se naturalizando, chegam para essa Copa do Mundo também, sem saber como joga direito. Aí tem essa vitória agora contra a Suíça ou contra a Sérvia. Agora esqueci real no amistoso. Foi contra a Suíça, né? Foi contra a Suíça. Eu E já ia aí, pescar aqui, porque eu já tinha esquecido também. não, foi contra a Suíça. E aí a gente não sabe o que é que vai acontecer. E aí tem o time do Uruguai muito bem, como você lembrou, Matheus,
porque não vinha bem com o Tavares, já era um trabalho ali de muitos e muitos e muitos anos, de muitas Copas, mas aí caiu totalmente de produção, também já com seus envelhecidos ali, principalmente Suárez, Cavani e Godin, estão na lista, estarão lá, mas aí depois recuperou a tempo de se classificar. Eu achei que não ia nem se classificar. O time estava tão mal que eu achei que não ia se classificar e a partir daí começa a jogar bem, toma um vareio do Brasil e depois começa a jogar bem, conquista a vaga. Tem jogadores como o Valverde, para mim hoje está no top 3 ou top 5 de melhores jogadores atualmente, nesse início de temporada, esse recorde de início de temporada. Tem o Darwin Núñez, que ainda se adapta, mas a gente sabe que é um bom jogador. Tem o Araújo, que você bem lembrou aí, que pode chegar ali meio que lesionado, meio baleado ali, mas é também um grande zagueiro. Bentancur, tem os próprios Suárez, Cavani, enfim. E tem a Coreia do Sul, que fez um bom ciclo, né, obviamente. É um time bem ajustado, apesar de ter sido goleado por Brasil no amistoso. É um time que se propõe a jogar e tem um cara como o Heung-min-son, que também chega meio baleado, fez uma lesão aqui próximo ao olho, deve jogar igual o Batman ali, o goleiro do Vasco. Então, por ele ser um atacante ali, pode ser que tenha medo de disputar com os zagueiros. Enfim, a gente não sabe, é um grupo de si, de não sei o quê. Enfim, depois desse monólogo, eu aposto em Portugal em primeiro ainda e Uruguai segundo. Esse é o meu palpite. E aí, Rafa, para você? Peço desculpas aí de ter saído aqui, foi porque simplesmente travou, mas eu consegui voltar. Estou aqui para dizer que Cristiano Ronaldo dará a volta por cima na Copa do Mundo, fará uma boa Copa, depois de não conseguir ir tão bem, né, em Copas, em quase todas que disputou. E Portugal vai passar em primeiro porque o Uruguai vai tropeçar na Coreia do Sul no primeiro jogo, mas passa em segundo. E o Uruguai que não é aquele Uruguai que tomou um vareio do Brasil nas eliminatórias, né? Como o Matheus disse, trocou de treinador e é uma seleção completamente diferente em termos de jogo, né? Joga muito mais do que aquele Uruguai que perdeu do Brasil nas eliminatórias. Mas vai passar em segundo e vai dar trabalho para o Brasil nas oitavas. Tá aí, bem lembrado, o segundo colocado do Grupo H. Caso o Brasil passe em primeiro, será o adversário do Brasil nas oitavas de final. Esses foram os nossos palpites de classificados.